Imagine um velho relógio de bolso, esquecido no fundo de uma gaveta empoeirada. Ele não desperta a atenção, não brilha mais como antes, e suas engrenagens quase já não se movem. Mas aquele relógio tem uma particularidade. Mesmo parado, ele carrega consigo o tempo exato da última vez que marcou a hora certa. A cada tic-tac congelado ali, há uma memória, uma promessa e talvez uma profecia não compreendida. A Bíblia é como esse relógio antigo. Muitos hoje a tratam como algo ultrapassado, um livro de histórias antigas, preso ao passado. Mas o que poucos percebem é que esse livro carrega os ponteiros do futuro. Suas palavras não apenas ecoam o que já foi, elas anunciam o que ainda virá. As profecias bíblicas são como cartas seladas do céu. Algumas já foram abertas diante dos nossos olhos. Outras ainda estão guardadas, esperando o momento exato para serem reveladas. Elas não são previsões vagas, mas sinais precisos, alinhados com eventos, comportamentos e até mesmo decisões que tomamos todos os dias. Muitos corações vivem ansiosos, mergulhados em incertezas, angústias, medo do amanhã. Mas o que talvez você nunca tenha ouvido é que Deus não nos deixou no escuro. Ele revelou segredos, pistas e promessas por meio de profecias, não para nos assustar, mas para nos preparar. É como um farol em meio à tempestade. As ondas da vida podem ser violentas, as nuvens escuras podem cobrir o céu, mas quem entende o significado das profecias sabe para onde navegar. Porque Deus, com seu infinito amor, deixou esses sinais para guiar os seus filhos de volta para casa. E talvez hoje você esteja precisando de um sinal. Talvez esteja orando por direção, por clareza, por paz em meio ao caos. Então ouça, os segredos das profecias bíblicas não são códigos impossíveis, são mensagens do Pai ao coração do Filho. Estão disponíveis para os que buscam, para os que ouvem, para os que se rendem. Nesta oração, vamos nos conectar com o autor dessas promessas, abrir o coração para o discernimento espiritual e pedir que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. Porque quando compreendemos o que Deus já revelou, não caminhamos mais com medo, caminhamos com propósito. Senhor meu Deus, neste momento de silêncio e entrega, eu me coloco diante da Tua presença com um coração sedento por verdade, discernimento e direção. Pai, quantas vezes eu me senti perdido, tentando entender os sinais ao meu redor, ouvindo tantas vozes, tantas opiniões e esquecendo que a Tua palavra já revelou tudo o que eu realmente preciso saber. Hoje, eu me lembro, Senhor, que as Tuas promessas não falham, que as profecias registradas nas Escrituras não são mensagens esquecidas, mas cartas vivas, pulsando com o Teu amor e Tua justiça, apontando o caminho em meio à escuridão. Espírito Santo, abre os olhos do meu coração para que eu enxergue além do que é visível. Me ajuda a entender que cada profecia, cada palavra liberada pelo Teu trono, é um convite à intimidade, à preparação e à esperança. Que eu não seja daqueles que vivem distraídos, ignorando os sinais, duvidando das promessas ou temendo o amanhã. Que eu seja alguém que vigia, que crê, que se levanta em fé para viver aquilo que o Senhor já anunciou. Senhor, eu te peço, revela os Teus segredos ao meu espírito. Ensina-me a interpretar os tempos, não com medo, mas com sabedoria. Que cada passo meu seja guiado pela certeza de que o Senhor já escreveu o fim desde o princípio e que nada foge ao Teu controle. Se houver algo em mim que me impede de compreender ou de receber as Tuas revelações, limpa, purifica, transforma. Prepara meu coração como solo fértil para que a Tua palavra profética germine, cresça e dê frutos.
que eu me torne uma testemunha viva da tua verdade, uma voz que proclama que ainda há tempo, que a tua graça ainda chama e que o teu plano é maior do que qualquer caos que o mundo tente impor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixou sem direção. As profecias são a prova de que o teu amor é constante, que o teu cuidado é eterno e que mesmo quando tudo parece incerto, o céu continua falando. Em nome de Jesus, eu te agradeço por abrir os meus olhos espirituais, por acender a chama da fé e por me lembrar que quem te ouve jamais anda perdido. Amém. Um dos segredos mais poderosos e muitas vezes ignorados sobre as profecias bíblicas é este: Deus nunca age sem antes revelar seus planos. Essa verdade está em toda a Escritura. Em Amós 3:7 está escrito: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Em outras palavras, nada acontece por acaso no plano de Deus. Nenhum evento histórico, nenhuma crise mundial, nenhuma mudança espiritual profunda acontece sem que o céu já tenha dado um sinal antes. E esse padrão aparece desde os primeiros capítulos da Bíblia. Pense em Noé. Antes do dilúvio vir, Deus não apenas revelou o que ia acontecer, ele entregou detalhes precisos e ainda deu um tempo de preparação. Foram cerca de 120 anos de anúncio profético, enquanto Noé construía a arca e pregava sobre o que estava por vir. A maioria das pessoas ignorou. Riram, zombaram, seguiram com suas rotinas. E aqui está a primeira lição prática. As profecias não são apenas alertas do que está por vir, são convites para quem quer se preparar. Noé não só ouviu a voz de Deus, mas respondeu com obediência. Ele não tinha prova física da chuva, nunca tinha visto um dilúvio, mas acreditou na palavra que recebeu. E essa fé o salvou. Quantas vezes Deus ainda fala, mas muitos continuam como nos dias de Noé. Cegos pelo conforto, distraídos com o presente, ignorando os sinais do tempo. Jesus mesmo nos alertou sobre isso em Mateus 24, 37 e 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. O segredo das profecias não está apenas em saber o que vai acontecer, mas em entender o que Deus quer de nós antes que aconteça. Ele quer que estejamos sensíveis, preparados, atentos. E veja bem, Deus não chamou Noé porque ele era perfeito, mas porque ele ouvia e obedecia. Esse é outro segredo pouco falado. As profecias não são reveladas aos mais intelectuais, mas aos mais íntimos. Muitas pessoas têm medo das profecias, associam com tragédia ou destruição. Mas o coração profético de Deus não é de medo, é de misericórdia. Ele avisa porque ama. Ele mostra o futuro porque quer que seus filhos estejam prontos. Assim como uma mãe avisa o filho sobre uma tempestade para que ele leve um casaco, Deus nos avisa através das Escrituras para que tenhamos fé e não pânico. Quando você olha para a Bíblia com esse entendimento, tudo muda. Você percebe que as profecias não são códigos para decifrar, mas chamados para confiar. Elas revelam o caráter de um Deus que não nos deixa no escuro, um Deus que prepara os seus escolhidos com antecedência. No próximo momento, vamos aprofundar como as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos e como reconhecer os sinais que já estão acontecendo agora, no nosso tempo. Porque a maior cegueira espiritual de hoje é não perceber que estamos vivendo exatamente no centro do que foi profetizado há milhares de anos. Saber que Deus revela o futuro é poderoso, mas o verdadeiro impacto das profecias acontece quando você aplica essa verdade na sua rotina, nas suas escolhas, no seu modo de viver. Um dos maiores erros que cometemos é imaginar que profecias são apenas para estudiosos, teólogos ou líderes espirituais. Mas não, as profecias são para o povo de Deus, ou seja, são para mim e para você.
A aplicação prática começa por entender que Deus fala para nos alinhar, não para nos impressionar. Ele revela o que virá para que saibamos como viver hoje. Vamos aos exemplos. 1. Discernimento para não ser enganado. Vivemos tempos em que tantas vozes tentam moldar nossa visão de mundo. Mídia, ideologias, pressões sociais. Mas Jesus já nos alertou em Mateus 24:24 que surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Se eu conheço as profecias, eu desenvolvo discernimento espiritual. Eu aprendo a reconhecer quando algo parece certo, mas não é. E isso muda tudo, nas amizades que escolho, nos conteúdos que consumo, nas decisões que tomo. 2. Confiança no meio do caos, quando o mundo parece desmoronar. Guerras, crises econômicas, pandemias, muitos entram em desespero. Mas quem conhece as Escrituras entende, nada disso pega Deus de surpresa. Em João 16:33, Jesus já nos disse: "Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo." Quem vive à luz das profecias vive com paz. Não porque tudo está calmo, mas porque sabe que o fim já foi escrito, e é um fim de vitória para os filhos de Deus. 3. Urgência para viver com propósito. As profecias nos lembram que o tempo não é infinito, que existe um relógio no céu correndo. Isso não é motivo de medo, mas de foco. Quantas vezes deixamos para depois aquilo que Deus nos mandou fazer hoje? Deixamos para amar amanhã, para perdoar depois, para mudar quando der. Mas Romanos 13:11 nos alerta: está na hora de despertarmos do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Viver com entendimento profético é viver com urgência saudável. É acordar e perguntar: Senhor, o que o teu Espírito quer fazer através de mim hoje? 4. Clareza em meio à confusão, às vezes nos sentimos paralisados. Será que estou no caminho certo? Será que estou fazendo o que Deus quer? Quando entendemos que a Bíblia já revelou os ciclos da humanidade, entendemos também o nosso papel neles. Não estamos perdidos em um labirinto, estamos em uma estrada onde os sinais estão visíveis para quem sabe ler. E esse é um dos maiores segredos que poucos percebem. Quando você mergulha nas profecias, você descobre que Deus não quer que você apenas entenda o futuro. Ele quer que você viva com propósito no presente. Então, o que fazer com tudo isso? Comece com passos simples. Separe um tempo regular para ler a palavra com atenção aos textos proféticos, como Daniel, Apocalipse, Mateus 24. Ore pedindo discernimento. O Espírito Santo é o maior intérprete das profecias. Pergunte a si mesmo: como isso se aplica à minha vida hoje? O que eu preciso ajustar, abandonar ou iniciar? Você vai perceber que quanto mais entende os planos de Deus, menos você anda em confusão e mais você anda em missão, e a sua missão é clara: viver como luz neste tempo, como voz que alerta, consola e direciona. Porque se Deus confiou esses segredos a nós, é porque Ele sabe que estamos prontos para vivê-los com fé e coragem. No último trecho deste vídeo, vamos fazer uma breve reflexão final e uma oração para selar tudo o que ouvimos até aqui, e para que você caminhe com os olhos abertos e o coração desperto. Desperta-nos para os teus segredos, Senhor. Senhor, Deus Altíssimo, Santo e Eterno. Nesta hora santa, nós nos curvamos diante da tua majestade. Tu és o Deus que reina acima do tempo, que conhece o fim desde o princípio, que está entronizado sobre todas as eras. O Senhor é aquele que forma os céus com a sua palavra e sustenta o universo com o sopro do teu Espírito. Nós te louvamos, Pai, porque não somos órfãos neste mundo caótico. Temos um Pai que vê tudo, sabe tudo e nos conduz com amor. Tu
És o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus que escreve a história e revela os seus segredos aos filhos que te buscam. Nós te louvamos, porque não nos deixaste no escuro. Tu nos deste a tua palavra viva, cheia de mistérios revelados, profecias cumpridas e sinais que apontam para o que está por vir. Tu és o Deus que fala antes que aconteça, que prepara antes que o mundo perceba. Senhor, hoje também queremos te agradecer. Obrigado pelas bênçãos que não percebemos todos os dias, pelo ar que respiramos, pela liberdade de buscarmos tua presença, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado pela Bíblia, esse livro sagrado, cheio de vida, de direção, de esperança. Obrigado pelos profetas, pelas palavras eternas, pelas promessas que não falham. Obrigado porque mesmo em um mundo de confusão e medo, temos em Ti um porto seguro. Senhor, agora nós nos voltamos a Ti com pedidos profundos. Nós te pedimos, Deus, abre os nossos olhos espirituais. Dá-nos sensibilidade para entender os tempos. Dá-nos sede pela Tua palavra. Discernimento para reconhecer os sinais e sabedoria para viver conforme o Teu propósito. Tira de nós a frieza espiritual, a indiferença, a distração. Livra-nos da cegueira que impede tantos de verem que Tua palavra está se cumprindo bem diante de nossos olhos. Clamamos, Senhor, levanta em nós um espírito vigilante, como as virgens prudentes da parábola, que sejamos encontrados com as lâmpadas acesas, cheios do Teu óleo, firmes na fé. Levanta uma geração que conhece e honra as Tuas profecias, que não se deixa levar pelo medo, mas caminha pela fé. Uma geração que não negocia os valores do reino, que vive com os olhos no céu e os pés firmes na missão. Dá-nos coragem, Senhor. Coragem para pregar quando for impopular. Coragem para permanecer quando outros desanimarem. Coragem para crer quando tudo parecer contrário. Dá-nos ouvidos atentos à Tua voz. Dá-nos um coração humilde, pronto para obedecer. Ensina-nos a viver como atalaias, aqueles que veem o perigo e soam o alarme. Senhor, nós também pedimos que Teu Espírito Santo nos revele as Escrituras, que ao lermos Daniel, Apocalipse, Mateus 24, ou qualquer parte da Tua palavra, os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, que vejamos a Tua mão em cada detalhe, que compreendamos os Teus caminhos. E agora, Deus, com fé, declaramos: não seremos enganados, porque Teu Espírito nos guia à verdade. Não seremos vencidos pelo medo, porque o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Não seremos encontrados dormindo, porque o Senhor está nos despertando neste exato momento. Nós declaramos que a nossa fé se fortalece a cada revelação. Nós declaramos que a Tua profecia é lâmpada para os nossos pés. Nós declaramos que viveremos alinhados com o céu, não com o sistema deste mundo. E mesmo que venham tempos difíceis, nós cremos que o Teu reino é inabalável. Cremos que o Cordeiro já venceu. Cremos que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, Deus, nesta oração, selamos um compromisso contigo, de buscar, entender, amar e viver as Tuas verdades, de não apenas conhecer os segredos das profecias, mas de vivê-las com reverência, urgência e fé. E se algum dia nossa fé vacilar, lembra-nos das promessas. Se o medo tentar entrar, lembra-nos que o Teu amor lança fora todo o temor. Se a dúvida surgir, lembra-nos que Tu já disseste: eu vos disse antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. João 14, 29. Nós Te damos toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, em nome de Jesus, nosso Rei, aquele que virá com glória, a quem toda a profecia aponta. Amém. Você consegue sentir isso? Esse chamado silencioso, esse sussurro do céu, essa impressão em sua alma de que há algo maior acontecendo.
algo que nem todos conseguem ver, mas que está aí, latente, real, profético. As profecias bíblicas não são apenas previsões sobre o fim do mundo. Elas são declarações do amor de um Deus que nos avisa antes que o mal aconteça, que nos guia em meio ao caos, que revela o seu plano para que andemos em esperança. Elas são sinais do cuidado de um Pai que não nos quer perdidos, mas despertos. Agora talvez você perceba, não é por acaso que você está ouvindo isso hoje. Talvez este seja um daqueles momentos em que o céu toca a terra e algo dentro de nós muda para sempre. Um ponto de virada. A mensagem central de tudo que você ouviu aqui é simples, mas poderosa. As profecias bíblicas são um presente de Deus. E os segredos que poucos conhecem não são segredos porque estão escondidos, mas porque poucos se interessam o suficiente para buscar. Você está entre os que buscam. Você é um dos que tem fome. Você é alguém que, como Daniel, deseja entender os tempos, alinhar sua vida com a verdade e viver não apenas para este mundo, mas com os olhos fixos na eternidade. E eu quero te encorajar. Não pare por aqui. Pegue a sua Bíblia, leia com expectativa, ore pedindo discernimento. O Espírito Santo é o melhor intérprete das Escrituras. Assuma o compromisso de viver com intencionalidade, como alguém que foi chamado para este tempo com propósito, com visão, com fé. Sim, os dias são difíceis. Sim, há guerras, rumores, crises, confusão, mas em meio a tudo isso, há uma promessa inabalável. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. Que verdade poderosa! Enquanto tudo muda, a palavra de Deus permanece. Enquanto o mundo se desespera, nós descansamos. Enquanto o sistema se corrompe, o reino de Deus se manifesta. Você não está sozinho. Deus está te preparando, te fortalecendo, te ensinando. Ele quer te usar como luz em meio à escuridão, como resposta em meio ao medo, como voz em meio ao silêncio espiritual. Então, hoje, abra o coração, dê um passo, mude sua postura diante do tempo que vivemos. Não com terror, mas com temor. Não com dúvida, mas com fé. Não com comodismo, mas com propósito. E quando os dias forem difíceis, lembre-se, você conhece os segredos que poucos conhecem, porque Deus escolheu revelar a você. Agora é a sua vez de viver como alguém que sabe para onde está indo, de caminhar em paz, de inspirar outros, de ser resposta. Que o Senhor te fortaleça, te abençoe e te guie com clareza em cada passo. E que a sua palavra profética arda dentro de você como fogo que não se apaga. A história ainda não terminou, mas você já conhece o final. E no fim, Jesus vence. Amém.